A notícia que comentamos hoje, ela vem de cientistas que estão na Espanha e na Alemanha. Esses pesquisadores anunciaram a criação de um transistor que pode controlar as propriedades elétricas do grafeno. Então, nós temos aí a possibilidade já de ter componentes ativos dos circuitos eletrônicos em base no grafeno. A notícia vem lá de uma revista, de uma publicação, a Science Advance, que vocês têm o link aqui embaixo, se querem ler na forma original em inglês, que consiste num enorme avanço para a eletrônica baseada no grafeno, já que o dispositivo, ele pelas suas dimensões extremamente pequenas, vocês sabem que o grafeno ela é um material bidimensional, ele tem a espessura de apenas um átomo e, portanto, a gente considera um dispositivo que tem apenas duas dimensões, é uma folha que ele não tem largura e comprimento, mas não tem altura, porque a altura é uma camada única de átomos. Então, esse dispositivo de nanotecnologia, ele apresenta propriedades incríveis, como, por exemplo, a de poder operar em frequências extremamente elevadas, frequência da faixa dos terahertz, nós denominamos ondas T. Nós temos um vídeo trebuchet em que nós falamos dessas ondas T, que serão utilizadas inclusive na 6G, na sexta geração, que deve estar em torno de 2030, chegando até nós, e que possivelmente já contarão com componentes quânticos, né? Porque são efeitos quânticos que ocorrem no grafeno, e efeitos que você pode ter em transistores bidimensionais, portanto, de dimensões extremamente pequenas. Os cientistas, eles descobriram que no grafeno existe uma estrutura em que as bandas de elétrons fazem com que eles se comportem como partículas sem massa. O elétron tem uma massa, né? O próton ele é 1.800 vezes aproximadamente maior que o elétron, mas a massa do elétron não é nula. Então, isso significa que ele tem propriedades relativas à presença de uma massa que dotam ele de uma certa velocidade, por exemplo, quando se desloca através de um material. Está muito influenciado por isso. Mas existem os chamados cones de Dirac. Para quem quer saber mais, tem que pegar um livrinho de física quântica, né? Que são comportamentos que ocorrem com o elétron, que ele passa a se comportar como uma partícula sem massa. Então, o que significa isso? A sua mobilidade aumenta. Né? Então, por exemplo, no grafeno, a mobilidade, que é da ordem de 1.400 centímetros ao quadrado por volt de tensão, né? Ela passa para 200.000, certo? Centímetros cúbicos por volt, né? E significa então que o elétron se propaga com velocidade extremamente rápida. E vocês sabem que num transistor, por exemplo, a frequência máxima que ele pode operar está diretamente ligada à velocidade com que os portadores de carga se deslocam. A gente sabe, por exemplo, que as lacunas elas são mais lentas que os elétrons. Então, por exemplo, um transistor NPN, ele é mais rápido que um PNP equivalente, por causa da mobilidade dos elétrons naquela estrutura de silício ou de germânio. Nesses transistores de grafeno, nós temos a possibilidade de ter elétrons com mobilidades até 100 vezes maior do que num transistor comum, numa estrutura comum. Então, isso significa que nós teremos transistores de 100 a 150 vezes mais rápidos. Por isso que eles podem operar em frequência de terahertz, né? Lembrando que 1 terahertz é 1000 gigahertz, ou 1 milhão de megahertz, né? É uma frequência extremamente elevada, são as chamadas ondas T, que já cai naquela faixa intermediária, o que a gente chama de onda de rádio, e passa já quase a se comportar como uma onda da faixa do infravermelho inferior, né? Infravermelho de onda já mais longa. Então vejam que é uma descoberta fantástica, né? Então nós podemos até dizer que esses componentes podem trabalhar com luz. E os pesquisadores realmente descobriram isso, que eles podem usar até
no lugar da corrente elétrica, luz para controlar um sinal que atravessa essa estrutura, ou esse transistor de grafeno, né, que eles estão desenvolvendo. Né? Então vejam que isso é uma descoberta fantástica, né? Que a gente está caminhando realmente para componentes quânticos, componentes extremamente pequenos, baseado em materiais como o grafeno, materiais bidimensionais, ou o borofano, de que nós já falamos aqui. O grafeno, como você sabe, é a estrutura com carbono. O borofano, ele é derivado do borofeno, que é uma estrutura com boro. Mas o borofano mais estável, ele tem esse nome porque ele também tem a dopagem com o hidrogênio. Veja, nós temos um vídeo que explica o que é o borofano. Então, é uma notícia fantástica, que se vocês quiserem ver o original em inglês, vocês têm um link aqui embaixo na descrição desse vídeo, para poder saber mais sobre a chegada já de novos componentes que se baseiam no grafeno, componentes ativos, como, por exemplo, um transistor que já pode controlar o que ocorre numa estrutura de grafeno, numa estrutura extremamente pequena, que vai ser ideal para se obter componentes extremamente rápidos. Até mais!